Capítulo 1. Antes daquele dia, Sal Clitheroe nunca tinha ouvido seu marido gritar. Depois daquele dia, não voltou a ouvir, a não ser em sonho. Era meio-dia quando ela chegou ao campo do riacho. Sabia que horas eram pelo aspecto da luz fraca que descia por entre as nuvens cinza perolado que cobriam o céu. O campo plano e enlameado tinha pouco mais de 1,5 hectares, com um regato veloz correndo rente a um dos lados e um morro baixo na extremidade sul. O dia estava frio e seco, mas tinha chovido durante uma semana, e enquanto ela atravessava as poças, a lama grudenta ameaçava arrancar seus sapatos de fabricação caseira. Uma caminhada difícil, mas Sal era uma mulher alta e forte, e não se cansava facilmente. 4 homens realizavam uma colheita invernal de nabos, abaixando-se, levantando-se e empilhando as raízes castanha-nodosas em cestos largos e rasos. Quando um dos cestos ficava cheio, o homem o carregava até o pé do morro e jogava os nabos numa carroça robusta de carvalho com 4 rodas. Sal viu que o serviço chegava ao fim, pois aquela parte do campo já não tinha mais nenhum nabo, e os homens estavam trabalhando perto do morro. Estavam todos vestidos da mesma forma. Camisa sem gola, calça na altura dos joelhos tecida em casa pela esposa e colete comprado de segunda mão ou descartado por homens ricos. Coletes eram peças que nunca ficavam gastas. O pai de Sal tivera um elegante, de abotoamento duplo, listrado de vermelho e marrom e com acabamento em debrum trançado, que um dandy da cidade jogou fora. Ela nunca o vira usar outra coisa, e ele fora enterrado com esse colete. Nos pés, os trabalhadores calçavam botas de segunda mão, consertadas inúmeras vezes. Estavam todos de chapéu, cada qual de um estilo diferente. Um gorro de pele de coelho, um chapelão de palha de aba larga, um chapéu de feltro de copa alta e um tricórnio que poderia ter pertencido a um oficial da marinha. Sal reconheceu o gorro de coelho. Era de seu marido, Harry. Ela mesma o fabricara depois de capturar o coelho, matá-lo com uma pedrada, esfolá-lo e cozinhá-lo na panela com uma cebola. Mas teria reconhecido Harry até sem o chapéu, mesmo de longe, por causa da barba ruiva. Harry era magro, porém musculoso, além de inesperadamente forte. Enchia seu cesto com tantos nabos quanto os homens maiores. O simples fato de olhar para aquele corpo esguio e rijo do outro lado de um campo lamacento fez Sal sentir um ardor de desejo, metade prazer e metade expectativa, como sair do frio e ser recebida pelo aroma cálido de uma lareira acesa. Conforme atravessava o campo, começou a ouvir as vozes dos homens. A cada poucos minutos, um chamava o outro e seguia-se um diálogo curto, concluído por risadas. Não conseguia distinguir suas palavras, mas podia imaginar o tipo de coisa que estavam dizendo. Devia ser alguma daquelas provocações falsamente agressivas, típicas dos trabalhadores braçais, com xingamentos bobos e vulgaridades bem-humoradas, amenidades para aliviar a monotonia de um trabalho árduo e repetitivo. Um 5º homem os observava em pé junto à carroça, com um chicote de montaria na mão. Estava mais bem vestido, de fraque azul e botas pretas engraxadas que subiam até os joelhos. Chamava-se Will Riddick, tinha 30 anos e era o filho mais velho do senhor de Bedford. Aquele campo pertencia ao seu pai, assim como o cavalo e a carroça. Will tinha fartos cabelos pretos cortados na altura do queixo, e no momento sua expressão era de contrariedade. Sal podia imaginar o motivo. Supervisionar a colheita dos nabos não era tarefa sua, e ele a considerava abaixo de sua posição. Mas o capataz da propriedade estava doente, e ela supunha que Will tivesse sido incumbido de substituí-lo a contragosto. O filho de Sal cambaleava descalço pelo lamaçal no esforço de acompanhar o passo da mãe, até ela se virar, abaixar-se para pegá-lo no colo sem qualquer dificuldade e seguir em frente com o menino num dos braços, a cabeça dele apoiada no ombro dela. Segurava seu corpo magro e quentinho, com um pouco mais de força que o necessário, apenas porque o amava demais. Sal teria gostado de ter mais filhos, mas sofrera 2 abortos espontâneos
e dera à luz um natimorto. Já havia perdido as esperanças e começado a pensar que, pobres como eles eram, um filho só estava de bom tamanho. Era muito dedicado ao menino, provavelmente mais do que deveria, já que muitas crianças eram levadas pela doença ou por algum acidente, e ela sabia que perdê-lo lhe partiria o coração. O nome de batismo do filho era Christopher, mas quando ele estava aprendendo a falar, deformava o próprio nome para Kit, e assim era chamado agora. Tinha 6 anos e era miúdo para a idade. Sal torcia para ele ser como Harry quando crescesse. Magro, porém forte. Os cabelos ruivos ele sem dúvida havia herdado. Era a hora do almoço, e Sal vinha trazendo uma cesta com queijo, pão e 3 maçãs enrugadas. Um pouco atrás dela vinha outra esposa do povoado, Annie Mann, mulher vigorosa da mesma idade, e mais 2 com o mesmo objetivo se aproximavam pela direção oposta, descendo o morro com cestas no braço e os filhos a reboque. Os homens interromperam o trabalho, agradecidos, limparam as mãos nas calças e se puseram a caminhar na direção do regato, onde poderiam se sentar em um trecho de grama. Sal chegou à trilha e pousou Kit com delicadeza no chão. Will Riddick tirou do bolso do colete um relógio preso a uma corrente e o consultou com a cara fechada. Ainda não deu meio-dia, observou ele em voz alta. Estava mentindo, Sal tinha certeza, mas ninguém mais tinha relógio. Homens, continuem a trabalhar, ordenou. Aquilo não era nenhuma surpresa para Sol. Will tinha uma índole cruel. Seu pai, o senhor do povoado, podia ser impiedoso, mas o filho era pior. Primeiro vocês terminam o trabalho, depois comem o almoço, disse ele. Havia desdém em seu jeito de pronunciar almoço, como se a refeição dos trabalhadores fosse algo desprezível. O próprio Will voltaria à casa senhorial para almoçar rosbife com batatas, pensou ela, provavelmente acompanhados por um caneco de cerveja forte. 3 dos homens se abaixaram para retomar o trabalho, mas o quarto não. Era Ike Clitheroe, tio de Harry, homem de barba grisalha e mais ou menos 50 anos. Num tom de voz brando, ele falou: Melhor não sobrecarregar a carroça, Sr. Riddick. Pode deixar que isso quem julga sou eu. Com todo respeito, insistiu Ike. Esse freio já está quase totalmente gasto. Não tem nada de errado com a porcaria da carroça, disse Will. Vocês só querem parar de trabalhar antes da hora, como sempre. O marido de Sal tomou a palavra. Harry nunca hesitava em entrar numa discussão. Se eu fosse o senhor, escutava tio Ike, sugeriu ele olhando para Will. Ou pode perder a carroça, o cavalo e todos os seus malditos nabos também. Os outros homens riram. Só que fazer piada às custas de um fidalgo nunca era uma escolha sensata. O Will franziu a testa com raiva e retrucou. Calhe essa sua boca insolente, Harry Clitheroe! Sal sentiu a mãozinha de Kit se esgueirar para a sua. O pai dele estava entrando num conflito, e por mais criança que fosse, Kit farejou o perigo. A insolência era o ponto fraco de Harry. Apesar de ser um homem honesto e trabalhador, não acreditava que os fidalgos fossem superiores a ele. Sal admirava seu orgulho e pensamento independente, mas isso desagradava aos patrões, e ele vivia encrencado por insubordinação. Agora, porém, já tinha dito o que queria, e voltou ao trabalho sem falar mais nada. As mulheres pousaram suas cestas às margens do regato. Sal e Annie foram ajudar os respectivos maridos na colheita dos nabos, enquanto as 2 outras esposas, mais velhas, ficaram tomando conta da comida. O trabalho foi concluído depressa. Foi então que ficou evidente que Will havia cometido um erro ao parar a carroça no pé do morro. Deveria tê-la estacionado 50 metros adiante na trilha. Assim a égua teria espaço para ganhar velocidade antes de iniciar a subida. Ele passou um instante pensando, então disse: Homens, empurrem a carroça para trás para que a égua ganhe impulso. Então se aboletou no assento e brandiu o chicote. Upa! A égua cinza começou a puxar a carga. Os 4 trabalhadores se puseram atrás da carroça e empurraram. Seus pés escorregavam no solo molhado. Os músculos dos ombros de Harry tremiam.
Sal, que era tão forte quanto qualquer um deles, juntou-se à tarefa. O pequeno Kit também, o que fez os homens sorrirem. As rodas se moveram. A égua abaixou a cabeça e esticou as correias. O chicote estalou e a carroça avançou. Os ajudantes caíram para trás e a observaram subir a encosta. Mas a égua diminuiu o passo e Will gritou: "Continuem empurrando!" Todos correram para a frente, seguraram a traseira da carroça e recomeçaram a empurrar. Mais uma vez, a carroça ganhou velocidade. Por alguns metros, a égua correu bem, os ombros musculosos se retesando sob os arreios de couro, mas não foi capaz de manter a velocidade. Ela diminuiu o passo, então cambaleou na lama escorregadia. Pareceu recuperar o equilíbrio, mas agora tinha perdido o impulso e a carroça parou com um tranco. Will açoitou o animal enquanto Sal e os homens empurraram com todas as forças, mas não conseguiram conter a carroça e as rodas altas de madeira começaram a girar vagarosamente para trás. Will puxou o freio de mão e então todos escutaram um estalo bem alto. Sal viu as duas metades de um freio de madeira partido saírem voando da roda traseira esquerda e escutou Wick dizer: "Eu avisei esse desgraçado! Eu avisei!" Eles continuaram empurrando com o máximo de força que conseguiam, mas foram obrigados a recuar, e Sal teve uma sensação nauseante de perigo iminente. A carroça começou a ganhar velocidade em marcha ré. O Will gritou: "Empurrem, seus cães preguiçosos!" Ick soltou a traseira e disse: "Ela não vai aguentar!" A égua tornou a escorregar e dessa vez tombou. Partes do arreio de couro arrebentaram e o animal caiu no chão e começou a ser arrastado. O Will pulou do assento. A carroça, agora desgovernada, começou a rolar mais depressa. Sem pensar, Sal catou Kit com um dos braços e pulou de lado, para fora do caminho das rodas. Ick gritou: "Saiam todos da frente!" Os homens se espalharam bem na hora em que a carroça primeiro derrapou e em seguida tombou de lado. Sal viu Harry trombar com Ick e os dois caírem. Ick rolou até a beira da trilha, mas Harry foi parar no caminho da carroça, que desabou sobre ele com a quina da pesada caçamba de carvalho bem em cima de sua perna. Foi nessa hora que ele gritou. Sal ficou paralisada e um frio gélido lhe apertou o coração.